Olá, tá começando o Pauta Pública 45. Se você tá chegando aqui hoje, meu nome é Andréa Dipp e a gente traz conversas que de alguma forma ajudam a explicar o Brasil. Quem sempre tá comigo nessa tarefa desafiadora é Clarissa Levi. Oi, Clary. Oi, pessoal, e oi, Dipp, finalmente aqui presencialmente. Pra quem não sabe, a Dipp vem gravando todos os episódios do Pauta direto da Alemanha, onde ela tá com uns projetos aí de jornalismo e de derrubada do patriarcado. Mas essa semana ela tá aqui com a gente no Brasil e a gente tá gravando juntinho. Por pura coincidência, ou não, o Pauta Pública tá completando 2 anos essa semana. Claro que não é só coincidência, não existe coincidência. Inclusive, eu trouxe chocolates pra gente entrar no clima de comemoração e também pra ajudar na ansiedade, né, gente? Porque a gente tá a 2 semanas das eleições. E, aliás, ouvintes, é que a gente não tem verba para dar presente para cada um dos milhares que nos acompanham todas as semanas, mas a gente quer muito agradecer vocês que estão aqui desde o começo, vocês estão chegando agora. A gente não vai fazer programa especial esse ano, porque, afinal, tem muito assunto urgente rolando. Mas valeu demais por vocês estarem com a gente aqui nessa história, que ainda vai ter muitos episódios de vida, esperamos. É isso, valeu demais, pessoal. Eu sei que, enfim, é feio o aniversariante cobrar presente, mas ó, se vocês quiserem nos dar um agradinho, não tem segredo, é aquela mesma coisa. Se você ainda não nos segue ou não assina o Pauta Pública onde você escuta os seus podcasts, faz isso agora. E aproveita e dá 5 estrelas de apoio, se você estiver nos ouvindo no Spotify ou na Apple. Parece que é pouca coisa, mas realmente ajuda no crescimento do programa. E a Dipp falou sobre ansiedade para eleições e o papo de hoje tem bem a ver com isso. Inclusive, a gente está agora a menos de 10 dias do primeiro turno. Sim, claro, e basta anunciarem uma nova pesquisa que aí é o dia inteiro naquela expectativa, né, sobre o que ela vai trazer pra gente. Para muitos, ela não diz o que eles querem ouvir, né? E aí cada vez mais aparecem pessoas questionando a credibilidade desses institutos e nessa reta final as pesquisas tendem a ficar mais decisivas e as dúvidas também aumentam porque algumas dão resultados bem diferentes das outras, né? E para falar sobre isso, o convidado de hoje é Felipe Nunes, sócio fundador da Quest Pesquisas, que também é PhD em Ciência Política pela University of California, Los Angeles, UCLA, e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Bora para essa pauta. Felipe, muito obrigada por você estar com a gente hoje. Vamos lá, estou à disposição de vocês. Bom, então, para começar, a gente está aqui gravando esse pauta na quarta-feira, 21 de setembro. Em seguida, a publicação de mais uma pesquisa, essa da tua empresa de pesquisas, a Quest, que coletou dados pessoalmente com 2.000 pessoas. Esse levantamento voltou a mostrar uma diferença de 10 pontos entre o Lula e o Bolsonaro. Isso depois de outras 3 pesquisas na série de vocês, onde a diferença entre os 2 candidatos tinha diminuído. Então, eu queria te pedir para nos dar uma perspectiva do desenrolar do processo eleitoral, para a gente dar uma recapitulada nos principais movimentos e acontecimentos refletidos nas pesquisas de agosto para cá. O que aconteceu que merece destaque, assim, Felipe? Vou só pedir desculpa, Clarissa, para voltar um pouquinho mais no tempo, porque o primeiro grande movimento da campanha desse ano aconteceu entre os meses de março e abril, quando João Dória e Sérgio Moro desistiram de concorrer ao pleito, candidatos a presidente, e imediatamente a gente viu um crescimento nas pesquisas do presidente Bolsonaro. Ou seja, naquele momento criou-se uma expectativa de que haveria ali um crescimento contínuo do presidente, o que depois não se confirmou, até porque, como a gente sabe, esse movimento de transferência de voto, quando um candidato sai do jogo, como foi o caso do Moro e do Dória, ele é, na verdade, um movimento artificial. Não é que eleitores que estavam, no Lula ou em outros nomes vão mudar de voto. É que os eleitores ficam órfãos e aí acabam procurando um nome. Depois disso, o que a gente viu foi o governo Bolsonaro fazendo uma série de medidas com o objetivo de tentar mudar o jogo eleitoral, né? E aí a gente está falando da PEC aprovada para criar os auxílios, a gente está falando da redução do ICMS de gasolina e energia. E esse fenômeno foi criando, também artificialmente, uma melhora, né, nessas condições da competitividade do presidente Bolsonaro. A cada pesquisa, Clarissa, ele ia melhorando um ponto, até que a gente chegou na rodada da semana passada, em que a gente viu a maior aproximação entre os 2 candidatos.
Felipe, você citou aí os evangélicos, né? Então conta pra gente como tá essa relação entre voto e religião, e se você puder falar um pouco mais sobre os evangélicos especificamente, né? Pensando também que é a religião que mais cresce no Brasil, né? E você mesmo já o citou, então se pudesse falar um pouco mais sobre isso. Esse é um tema que me fascina, André. Eu te agradeço muito por ter trazido essa questão. A gente vem vendo um crescimento do público evangélico no Brasil desde a década de 70. No último censo, a gente acompanhou aproximadamente 22% dos brasileiros se autodeclarando evangélicos, e as pesquisas de intenção de voto esse ano têm captado nas suas amostras alguma coisa entre 28% e 30% do eleitorado como um público evangélico, ou seja, um terço aí do eleitorado não é de ser desprezado, né? Por que esse assunto me interessa tanto? Porque em 2018, o voto dos evangélicos foi fundamental para dar a eleição ao Bolsonaro ali na reta final, né, do primeiro turno. Ele conseguiu crescer muito entre o público evangélico, logo em seguida aos movimentos do Ele Não que aconteceram no Brasil, um movimento que naquele momento ficou caracterizado até por uma série de fake news como um movimento vulgar, como um movimento que reunia pessoas que iam contra os valores mais conservadores naquela época em alta no Brasil. Muito bem, ali os evangélicos foram fundamentais, mas eles foram se afastando do governo ao longo do tempo. Até que nessa eleição, quando começou o processo formal de campanha, o Bolsonaro conseguiu trazer os evangélicos de volta. Para que você tenha uma ideia, Andréia, nesse momento, o Bolsonaro tem 50%, entre os evangélicos, 50%, ou seja, metade, vota nele para presidente, 28% votam em Lula e 11% votam em outros candidatos. Os outros não votam em ninguém. Em 2018, também em pesquisa da Quest, a gente também observava um número muito parecido. O Bolsonaro teve 49% das intenções de voto entre os evangélicos em 2018. A diferença é que esse ano, André, o Lula tem 12 pontos percentuais a mais de intenção de voto nesse grupo do que Haddad teve em 18. E por que isso acontece? Já vou terminar, já concluo meu raciocínio. É que os evangélicos não podem ser tratados como um grupo homogêneo. Achar que todo evangélico é igual é uma ingenuidade, né, ou uma falácia analítica. Essa diferença social e sociológica dos públicos evangélicos ajuda a entender por que Bolsonaro parou de crescer nesse grupo tão importante para ele, André. Ele parou de crescer porque, para crescer mais nos evangélicos, ele terá que ser capaz de tirar votos do Lula num público evangélico que geralmente não mistura política e religião. Aí é mais difícil desse processo acontecer. Interessante. Agora, Felipe, uma coisa que eu queria te perguntar é sobre o voto envergonhado. Você e outros analistas têm falado sobre o impacto dos votos de eleitores que não mostram apoio abertamente. Então explica pra gente o que é o voto envergonhado e como é que isso aparece nas pesquisas. Esse é um outro assunto ótimo, Clarissa. Esse assunto começou a ser estudado na ciência política na década de 60, né? Muito em função do que acontecia na Alemanha naquele momento, em que as opiniões estavam muito divididas em relação ao novo regime que surgia ali da divisão Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, né? Assim, da discussão em torno disso. E esse assunto ficou mais forte na eleição do Trump, em 2016, e também na eleição do Bolsonaro, em 2018. O que é o voto envergonhado? É aquele eleitor que já decidiu em quem vai votar, mas que não tem coragem de assumir publicamente essa posição. Por que o voto envergonhado acontece? Há vários mecanismos. Esse ano, a Quest, nós fizemos uma bateria de estudos para tentar capturar se haveria ou não voto envergonhado no Brasil, e no caso de haver, em que direção caminhava o voto envergonhado. Para nossa surpresa, Clarice e André, o que a gente descobriu é que o eleitor mais envergonhado no Brasil nesse momento é o eleitor do Lula. Ora, por que o eleitor do Lula estaria envergonhado? A gente encontrou duas explicações e elas são muito interessantes. A primeira diz respeito à maneira como a classe média alta, que é menor, né, mas tem um pedaço aí que vota no Lula, mas não diz, não declara. Por quê?
porque não consegue, entre os seus amigos, defender a tese de votar num candidato que, segundo os bolsonaristas, é ladrão, roubou a Petrobras, etc. Então, você tem uma questão moral que impede a manifestação da sua posição nas classes mais altas que votam no Lula. Na população de baixa renda, o motivo é outro. Na população de baixa renda, o principal motivo é o medo da violência. Hoje, o eleitor do Lula acredita que está mais perigoso falar de sua posição política, falar de política, do que em outras eleições. Ou seja, o que explica esse voto envergonhado é, por um lado, o medo moral de ter que entrar num debate sobre corrupção, e dois, o medo da violência, que, claro, é grande no Brasil, mas no caso da política tem trazido um cenário muito negativo para todos nós. Felipe, eu queria só emendar mais uma pergunta, porque isso é um assunto bastante curioso. Eu queria te perguntar duas coisas, assim. Uma é, como é que vocês captam esse voto envergonhado, assim, se as pessoas não declaram, como é que vocês escutam isso? E a segunda coisa é se já tem um pouco como entender o tamanho desse voto envergonhado e para qual candidato ele vai cair. Vou aproveitar a sua pergunta para esclarecer algo que está confundindo as pessoas. O fato de haver voto envergonhado não significa necessariamente que nós estejamos observando uma subnotificação de eleitores de um político ou outro nas pesquisas. Por quê? As pesquisas já sabem que há esse tipo de mecanismo e, por isso, tomam medidas para lidar com esse problema. Por exemplo, no caso da Quest, da pesquisa Genial Quest, a gente vai a campo com um tablet e na hora que o entrevistado vai dar a sua resposta em quem ele vai votar, a gente entrega o tablet para a pessoa e ela mesma marca a opção que ela vai votar. Ou seja, para não criar uma inibição de você ter que me dizer, né, o entrevistado dizer para o entrevistador em quem ele vai votar, o que poderia gerar voto envergonhado, né? O que poderia gerar viés se houver voto envergonhado. Então, as pesquisas já lidam com isso. O voto envergonhado é um fenômeno que ajuda a entender outra coisa, não é pesquisa. É por que a rua está tão cheia para um lado e parece mais vazia para o outro. Por que você tem bandeira de um lado e menos bandeira do outro? Por que você tem mais bottom de um lado? Porque existe, de um lado, medo de violência ou de ter que lidar com a questão da corrupção, e por outro, não tem nada. As pessoas estão totalmente abertas a fazer a disputa política, fazer a discussão, etc. Tá? Então, o voto envergonhado ajuda a entender esse fenômeno, né? Por que o datapovo, vamos dizer assim, não é uma boa maneira de entender a eleição. Agora, sua outra pergunta ela é mais técnica. Ora, professor, se o voto é envergonhado, como é que se descobre ele? Existem técnicas, Clarissa, desenvolvidas por professores, pesquisadores nos Estados Unidos para lidar com isso. Eu vou citar uma delas. Um professor de Harvard, chamado Koski Mai, aprimorou, né, uma tecnologia de pesquisa em que você não precisa perguntar para o entrevistado o que ele faria, mas quantas coisas de uma lista ele toparia fazer. É como se eu te desse 10 opções e uma delas é a opção que me interessa. E para um outro grupo, eu dou só 9 opções, ou seja, as mesmas do grupo anterior, excluindo aquela do meu interesse. Se a gente comparar a média das respostas de quantas daquelas coisas eu faria para o grupo de tratamento, que tem 10 itens, e para o grupo de controle, que tem 9 itens, se a média do grupo de tratamento for maior, é porque as pessoas estão dizendo que fariam aquele item que a gente colocou só para aquele grupo. Então, esse é um exemplo de técnica que a gente utiliza para captar esse efeito. Mas há outros, e de fato esse assunto é muito interessante, eu concordo com você. Felipe, eu também queria te ouvir um pouco sobre o cenário de rejeição aos candidatos e impacto das propagandas eleitorais que atacam outros candidatos na TV, né? O levantamento da Quest e de outros institutos tentam medir como fica, por exemplo, a rejeição ao Lula após uma série de vídeos que o atacam, né? O que as pesquisas podem indicar, então, sobre o impacto da propaganda na TV, né? Nesse mundo digital, nesse mundo que está um pouco diferente hoje, né? O que a gente está captando, André, é a comunicação de campanha
do presidente Bolsonaro não conseguindo os resultados esperados, né? Eles praticamente tiraram o presidente Bolsonaro da televisão, ele quase não aparece nas propagandas, porque eles estão utilizando o horário de propaganda eleitoral gratuita para fazer ataques ao ex-presidente Lula, né? E isso está sendo feito com qual objetivo? Tentar aumentar a rejeição de Lula para que no segundo turno, num eventual segundo turno, a gente tenha um desempenho mais competitivo entre os dois candidatos, né? O problema é que isso não está funcionando, André. Hoje, quando a gente compara quem está assistindo os programas de TV com quem não está assistindo o programa de TV, quem está assistindo está votando muito mais no Lula do que quem não está assistindo o programa. Ou seja, ou os programas do Bolsonaro não estão, né, funcionando como eles gostariam, ou eles não pré-testaram os filmes, e ao não pré-testar os filmes, eles estão colocando no ar algo sem saber se daria efeito ou não. E, Felipe, começa a ganhar força, começou, inclusive, nessa semana, uma ideia, né, de que seria possível a eleição presidencial ser decidida no primeiro turno. E aí, pensando, né, nos eleitores do Ciro Gomes e da Simone Tebet, o que essa pesquisa recente que vocês publicaram diz? Olha, primeiro, né, deixar muito claro que pesquisa de opinião não é prognóstico, é diagnóstico. A gente não tem bola de cristal. Se a gente for de uma indústria, é muito mais da indústria do termômetro do que o da bola de cristal. A gente está aqui para medir os fenômenos, né? Mas, é claro, como analistas, a gente faz alguns exercícios teóricos e alguns exercícios estatísticos. E o que esses exercícios sugerem é que há a possibilidade real da eleição desse ano ser concluída no primeiro turno. Mas quais são as condições para isso acontecer? As condições para isso acontecer seria que os eleitores que hoje votam em Ciro, em Tebet e nos outros candidatos mudassem os seus votos completamente na direção do Lula. A pesquisa Genial Quest desta semana mostra que 26% desses eleitores, né, vamos chamar os eleitores da terceira via, estão dispostos a mudar o voto no primeiro turno para que Lula vença. Ou seja, de novo, é um exercício, mas é um sinal muito forte de que isso pode acontecer. Bastaria, no voto total, que o Lula trouxesse 4% dos 12% que estão hoje votando nesses outros candidatos. Tá? É isso que a gente consegue demonstrar. Mas eu repito, é preciso muito cuidado com essa informação, porque olhando para a história das eleições no Brasil, a definição em primeiro turno ela é muito difícil, né? Só o Fernando Henrique Cardoso conseguiu uma vitória em primeiro turno, então é complicado, é difícil, né? Mas se acontecer, dará muita legitimidade ao ex-presidente Lula, que hoje é favorito nas pesquisas. Certo, e Felipe, a gente já está acabando o nosso tempo aqui do programa. Para fechar, eu queria te perguntar, bom, a semana que vem vão sair várias outras pesquisas do teu instituto e de outros institutos, mas explica um pouco pra gente, assim, em que medida a temperatura que vai ser tirada na semana que vem vai ser mais precisa do que a dessa semana? Como é que funciona isso, assim? Quanto mais perto do pleito a pesquisa é mais importante, é mais decisiva? Assim, metodologicamente, como é que vocês veem isso? Vou aproveitar e vou emendar uma pergunta nessa da Clary, porque acho que talvez tenha uma curiosidade também de quem está nos ouvindo, de entender por que os resultados de pesquisas também, muitas vezes, são tão diferentes entre si, né? Acho que cabe aí também essa reflexão sua. Vamos lá. Eu vou começar pela diferença dos resultados, né? André, eu acho que o Brasil evoluiu como democracia quando permitiu que outros institutos de pesquisa tivessem espaço para apresentar os seus levantamentos, os seus diagnósticos. O louvor a esse amadurecimento, ele diz respeito à imprensa, né? Vocês, quando dão espaço para que outros analistas de outros institutos, que não só, né, como é a tradição brasileira, não só o Ibope e o Datafolha, pudessem falar, eu acho que vocês contribuem para que a gente tenha aí um melhor desempenho, uma melhor compreensão do cenário. Então, parabenizo a imprensa e os jornalistas por essa iniciativa. Agora, isso também traz dúvidas, porque cada instituto faz uma opção metodológica, né? Eu vou dar um exemplo que é muito simples e que tem a ver com a pergunta que a Clarissa fez, que é, por exemplo, a Quest
eu tenho uma visão de que o voto espontâneo ele serve para a gente mensurar convicção de voto. Então, eu pergunto o voto espontâneo dizendo assim, Andréia, esse ano tem eleição para presidente. Você já escolheu em quem vai votar? Se sim, quem? Quando eu te pergunto isso, eu não estou apenas perguntando em quem você votaria. Eu estou te forçando a pensar se você já tomou uma decisão sobre o seu voto. Isso é diferente do que outros institutos fazem. Não é certo nem é errado. Outros institutos perguntam se a eleição fosse hoje em quem você votaria, sem esse componente do grau de decisão, né? Agora, mesmo não estando certo nem errado, isso traz consequências. Se você comparar os dados de voto espontâneo da Quest com os de outros institutos, você vai ver que o nosso é o que tem o maior volume de indecisos. Os outros já estão lá próximos dos 10 pontos, né? Nós ainda estamos próximos dos 28 pontos. Por quê? Porque, para mim, é muito importante que esse voto espontâneo saia de alguém que realmente vai votar na urna de acordo com aquilo que ele me disse, e não simplesmente numa hipótese de quem ele votaria. Repito, isso não é uma crítica aos outros institutos, nem estou dizendo que o meu jeito de fazer é mais certo do que outros, mas essa escolha tem consequências. As diferenças vêm das escolhas metodológicas, que são naturais, ajudam a captar melhor ou pior alguns fenômenos. Como toda escolha na vida, tem vantagens e desvantagens. O importante é a gente separar os institutos sérios daqueles que estão no mercado, na verdade, para confundir, para atrapalhar, porque não estão fazendo, de fato, pesquisa de opinião. E por que, diante desse cenário, as últimas pesquisas são tão importantes? Porque são as últimas pesquisas que informam como o eleitor vai votar no dia 2 de outubro. Você e todo mundo que está nos assistindo, com certeza estarão no sábado à noite coletando dados de várias pesquisas que vão ser publicadas, do IPEC, do Datafolha, da Quest, do IPESP, da MDA, várias vão ser publicadas. Vocês vão estar lendo aqueles dados e vão começar a pensar. Se eu sou eleitor do Ciro, será que eu fico com o Ciro para diminuir a chance de terminar no primeiro turno? Ou eu já resolvo logo para não dar chance do Bolsonaro se recuperar? Se eu sou eleitor do Bolsonaro, será que eu tenho que intensificar a campanha esses últimos dias? Se eu sou eleitor do Lula, será que eu viro? Ou seja, as últimas pesquisas são fundamentais porque elas orientam o comportamento do eleitor. Falta pouco tempo para chegar nesse momento aí de decisão que você está falando. Poxa, Felipe, muito obrigada, viu, por essa conversa. Obrigada, Felipe. Foi um prazer, eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Cientistas que precisam largar seus experimentos para fugir ou pegar em armas, cortes de financiamento, destruição de centros de pesquisa. A guerra na Ucrânia mostra como os conflitos armados sabotam a ciência. E, ao mesmo tempo, essa e outras guerras também catalisaram descobertas e avanços científicos, embora de forma muitas vezes antiética. O episódio mais recente do Ciência Suja, podcast parceiro nosso na Rádio Guarda-Chuva, mergulha na história de diferentes batalhas para apontar a relação delas com a ciência e para discutir como isso tem a ver com os brasileiros. Depois do pauta, passa lá no feed do Ciência Suja para se aprofundar nessa história. Então é isso, gente. Está acabando o Pauta Pública 45, mas não sem antes também mandar aquele abraço especial para os nossos aliados. Afinal, o que a Pública faz, apura, cria, investiga, inclusive esse podcast aqui, é graças ao apoio dos nossos aliados. Se você quer fazer parte desse grupo tão querido e ainda receber o Pauta Pública na quinta-noite, antes de todo mundo, acesse aliados.apublica.org e veja lá qual é a melhor opção para você. Ficamos aqui, eu, Clara, e nossos chocolates, nossas ansiedades. É isso, um abraço, gente, até a próxima. Um abraço, gente, até a próxima sexta que vem, bem cedinho.